Olá, pessoal, sejam muito mais uma vez bem-vindos ao canal Cinemar. Toda semana eu venho aqui e comento algum filme. Essa semana eu vou comentar um filme de 1987 do Stanley Kubrick, que na verdade é um dos meus diretores preferidos, e esse filme é um dos filmes mais interessantes do Kubrick. Na verdade, o mais interessante do Kubrick é que ele fez filmes muito bons, né? Ele não fez tantos filmes, mas fez filmes muito bons. E Nascido para Matar é mais um filme muito interessante do Kubrick que eu tô aqui para comentar hoje. Bom, a primeira questão que eu queria deixar, assim, que eu queria colocar no filme Nascido para Matar, é que ele é um filme que ele é narrado pelo personagem que na tradução se chama Hilário, mas que no inglês chamado de Joker. Esse personagem ele tá presente durante toda a história, que na verdade, Nascido para Matar ele se divide em 2 partes. Na primeira parte, os soldados, as pessoas, né, os homens, chegam para fazer uma academia de preparação para ingressar no grupo da Marinha Americana denominada Mariners, né? Nos Mariners, uma tropa, um grupo militar de excelência, né, nos Estados Unidos, de atiradores, né, de super-homens, né, nesse sentido. E aí, quando eu falo super-homens, eu já estou um pouco falando o que, que realmente é essa ideia de fazer parte desse grupo militar, né? Porque já no início do filme, eles aparecem ali sendo orientados pelo cara que é o comandante deles, e ele muitas vezes diz: vocês não são nada. Ele coloca eles em posição de humilhação, ele humilha eles, ele bate na cara dos soldados, ele enforca um soldado que parece que tá com uma cara de riso ali. Então, a humilhação já começa a fazer muito parte desse processo ali, né, desde o início. E eu acho muito interessante, porque na minha opinião, a grande proposta de Nascido para Matar é falar sobre a questão humana dentro de um contexto de guerra, né. Depois eu vou falar que eles se preparam nessa escola, depois eles, né, quando eu digo eles, eu tô falando do Hilário em particular, porque ele é o personagem principal. Ele, né, vai para o Vietnã, né, onde está acontecendo a guerra. Historicamente, todo mundo sabe que a Guerra do Vietnã é uma guerra que ela foi muito contestada dentro dos Estados Unidos. Muitos movimentos internos aconteceram contra a Guerra do Vietnã. E então eu acho que o filme trabalha com essa ideia muito bem, né? Esses homens que chegam nessa academia e que são preparados para essa guerra. São preparados de uma forma que é muito interessante, porque isso faz muito parte da lógica militar, né? Que é aquela lógica, né, de hierarquia, obediência. E aqui eu não estou discutindo se eu acho certo ou errado essa lógica. Eu estou falando de um fato, né? Que os soldados são treinados dentro dessa lógica para terem um pensamento. E durante os momentos em que a academia aparece, isso fica muito claro, né? É, e eu acho muito interessante como o filme ele constrói a questão dos personagens. Você tem ali o comandante, né, que é um cara extremamente que gosta de humilhar os soldados e tudo mais. Nessa primeira parte, né, o Joker, o Hilário, né, que é o principal, tá ali também, né, como um personagem que já se revela muito interessante. Porque eu acho que a grande sacada do personagem Joker, do Hilário, é uma dupla. Ele é um ser humano, né, obviamente, né, isso é muito óbvio, mas ele tem 2 faces ali, porque ele não é aquele soldado que tem um pensamento totalmente, né, voltado para matar. Na verdade, fica muito claro que aquela academia prepara máquinas de matar, mas o Hilário, ele mostra eh, al algumas questões ali que divergem um pouco desse perfil, né. E eu escolhi até essa foto por conta disso. Quando o Hilário vai pra guerra, que eu vou falar depois, ele usa, né, uma no capacete, né, os dizeres que eu acho que é Nascido para Matar mesmo, e também usa um broche do Paz e Amor.
o que revela muito do que esse personagem é. Ao mesmo tempo em que ele se torna uma real máquina de matar, ele tem um lado humano muito forte, né. E o lado humano dele começa a aparecer mais fortemente, porque existe um personagem, principalmente nessa primeira parte, que é o Pyle, um personagem que entra naquela academia e que o tempo todo é muito humilhado, porque ele não consegue, eh, estar adequado aos padrões que aquele local exige. Então ele não consegue fazer os exercícios, ele erra na hora de fazer lá as saudações com as armas, toda hora ele faz alguma besteira. E a questão do Pyle, ela vai só ela vai indo numa escala, né, cada vez mais ascendente, no sentido de que ele vai ficando cada vez mais louco, né. Eh, e a forma como isso acontece, né, é uma forma muito, fica ali muito aquela crueldade daquele ambiente com quem não está, né, inserido dentro dele. E essa questão que acontece com o Pyle, ela interfere diretamente no Hilário, por ter esse lado humano. Tem uma parte que o Hilário, ele fica responsável diretamente por cuidar do Pyle, e é perceptível que ele trata ele de uma forma muito humana. Tanto que depois que o Hilário começa a, vamos dizer assim, cuidar do Pyle, ele até consegue mesmo evoluir a ponto de conseguir em alguns momentos se integrar ali naquele grupo, mas se integrar de uma forma muito difícil, e aquilo vai acabando com o mental dele, né. E o Hilário vive o tempo todo essa contradição, né, porque ele tá vendo ali, ele é essa parte que traz a questão da humanização, né. Seria diferente, por exemplo, se o filme só demonstrasse personagens com aquela característica e nenhum tivesse dificuldade. Mas a figura do Hilário ali, ela tá também, de certa forma, auxiliando a pessoa, a quem assiste, a entender, né, como aquele processo acontece, e também a não normalizar aquilo, porque o tempo todo as atitudes do Hilário são de contestação daquilo, né, e muitas vezes até mesmo de saber que não pode contestar e de que tem que ficar calado. Como, por exemplo, numa cena lá em que, eles agridem o Pyle, e ele começa a chorar, e aí o Hilário tampa né, ele fecha a orelha, né, o ouvido, para não escutar o que está acontecendo. Então, tem esse personagem muito interessante, né. O que leva essa primeira parte a um fim que é muito chocante, né. E aí mostra a incrível questão do Stanley Kubrick mesmo, que é a direção espetacular que ele faz, né, ao longo desse filme. O Kubrick é um dos maiores diretores que existem, assim, não é à toa que eu sou muito fã dele. E então, nessa primeira parte, ela se fecha dessa forma. Eu achei uma coisa muito interessante dessa primeira parte, que até eu queria comentar aqui, mas só como um comentário extra, assim. É, me lembrou muito Tropa de Elite. Obviamente, Tropa de Elite foi feito muito depois do Nascido para Matar. Mas eu me perguntei, será que quando o Tropa de Elite foi feito, ele não teve alguma inspiração ali na questão do Nascido para Matar, dos Mariners? Eh, Até mesmo se pensar no arco, né, do Capitão Nascimento, que não é necessariamente igual, não é, na verdade, não é quase nada igual ao Hilário, porque ele desde o início já revela esse lado, né, de ter uma humanidade ali e ser um pouco diferente daquele ambiente, mas ao mesmo tempo conseguir entrar muito ali e estar inserido naquilo. O Capitão Nascimento, ele vai mudando ao longo do tempo, né. Mas assim, eu só tô comentando isso porque eu achei realmente interessante essa semelhança, né, entre esse momento em, por exemplo, no Tropa de Elite, os soldados vão fazer o treinamento para entrar no BOP, e esse processo também que eles passam para virar Mariners, né. E a gente vai para a segunda parte do filme, né. Depois de tudo que aconteceu, eu não vou contar aqui para que vocês, se quiserem, assistir, mas vale muito a pena, né, essa primeira parte e o resto do filme. O o Hilário vai para o Vietnã. E é muito interessante que ele vai para o Vietnã, mas ele não é alocado em um pelotão militar que está na guerra diretamente. Ele é
ele é alocado num pelotão que faz uma espécie de cobertura jornalística daquele conflito. Em muitos momentos ele está realmente ali guerreando, mas ele está muitos momentos filmando, escrevendo matérias, inclusive tem a figura do censor ali que aparece, né? É, e eles falam, isso é muito interessante, eles falam, olha, essa guerra aqui vocês sabem que não é uma guerra que é muito querida. Então o censor, né, que é o comandante, está o tempo todo tentando ajustar as reportagens as matérias que os soldados escrevem para que aquilo pareça melhor aos olhos dos repórteres civis, né? Ele fala diretamente sobre isso. E aí você tem um contexto do Vietnã, né? Que eles chegam no Vietnã e aí aparecem, por exemplo, prostitutas, roubos e o tempo todo, o que eu acho também muito interessante é que eu acho um grande propósito do filme. Eles fazem um grande treinamento nesse início, né? Um treinamento que torna eles máquinas de matar. Então, essa pressuposição de se tornar máquina de matar leva a um raciocínio de que eles não serão grandes contestadores, né? Na verdade, o exército funciona dessa forma. Se todos os subordinados começarem a contestar os superiores, não existe hierarquia que sobreviva, né? Então, eles estão preparados, mas ao longo do filme, dessa segunda parte, isso vai, né, sendo o tempo todo montado ali de uma forma que eu achei muito interessante, né? E eu acho que esse filme ele tem esse lado de discutir o humano perante essa questão da guerra, porque os soldados sabem que estão ali para matar, mas matar quem, né? Então eles de vez em quando falam sobre os vietnamitas, falam, por exemplo, porra, a gente está aqui defendendo essas pessoas porque elas não gostam da gente, né? Eles se perguntam isso o tempo todo e eles estão o tempo todo ali na linha de frente, né? Então eles começam a, mas assim, não é um questionamento, eles não chegam a questionar, nossa, eu não sei porque eu tô aqui. Tudo no filme é muito, eh, fica muito ali nos subtextos, né, como eu costumo dizer. Fica muito sutil, sabe. Que são coisas que, por exemplo, você consegue assistir o filme normalmente da forma como ele acontece, mas existem detalhes ali que mostram, né, que o Kubrick tem uma intenção mesmo de trazer essa questão humana. Uma cena que me chamou muito a atenção é uma cena que, quando o Hilário tá indo para um conflito de helicóptero e tem um cara matando, atirando em um monte de civil, a esmo, assim, tipo, os caras estão andando no lugar, sei lá, trabalhando e ele tá atirando nos caras como se eles fossem nada, né? Ele tá falando, ele tá se orgulhando daquilo que ele faz. Ele pergunta: "Você já matou crianças e mulheres?" Ele falou: "Ah, matei algumas crianças e mulheres." Mas ele fala que ele merece, por exemplo, um livro, né? O que representa o ápice, né, dessa máquina de matar, que mata todo mundo e não tá nem aí pra nada. Mas isso vai sendo questionado, né, ao longo do, do tempo, né? A ponto de que, nas partes finais do filme, eles não sabem mais o que eles estão fazendo ali. Existe uma parte muito interessante que o Kubrick faz um mini documentário ali. E aquilo ali é muito legal, né? Porque os soldados estão falando ali dos conflitos, eles não sabem nem porque eles estão ali. Ah, porque eles são inimigos. Eles não conseguem definir de fato porque eles estão ali. Isso faz muito parte, né? Muitas vezes, né, essa questão dos conflitos, das guerras, dos soldados, porque na verdade os conflitos são decididos pelos chefes dos conflitos. Mas quem vai para a guerra não são chefes, né? São os inferiores ali, são os subordinados. E eles que têm que sofrer isso. Então o lado humano fica com eles, né? Então existe ali, de forma muito sutil, essa discussão. E aí, contra quem a gente está guerreando? O que no final também são pessoas como eles. E aí, é, o vídeo já está um pouco grande, né? Mas uma cena logo no final, assim, em que eles estão passando por um momento de muita dificuldade e que também fica muito claro ali a questão humana, né? Porque eles estão passando por um momento de dificuldade, eles pedem os reforços, mas a função deles enquanto soldados é ir na frente
porque se eles não forem na frente, o exército pode mandar os canhões e os, né, Vietcongues destruírem os canhões. Então, existe uma inversão ali de valores, porque um canhão é muito mais valioso do que uma vida humana, né. O que diz muito, isso é uma coisa que o filme, quando fala que um canhão vale mais do que uma vida humana, isso quer dizer muito, né. Porque você está ali falando de um canhão, de um bem material, que é caro, obviamente, muito caro, mas que o filme traz esse contexto, né. E que aquilo fica muito claro, porque eles estão precisando ali, os caras não mandam, né. É muito mais, eh, seria muito mais um prejuízo econômico para a guerra destruir, que um canhão seja destruído, do que, sei lá, 10, 15 soldados morrerem. Eles estão ali para morrer, né. Isso é muito falado durante o filme. Vocês podem morrer. Então isso é muito falado, né. Então, é é um filme que ele discute, assim, a questão da vida humana, da vida humana, de uma forma muito rica, né, de uma forma muito rica, e é muito interessante isso. Por isso que o Nascido para Matar é um filme que, talvez, dos filmes do Stanley Kubrick, eu considere o melhor filme dele. Gosto muito dos outros também, muito. Eh, muito, assim, sabe, tem filmes excelentes, 2001, Odisseia no Espaço é incrível, e outros filmes, assim, já até comentei aqui filme do outros filmes do Kubrick nessa página, mas o Nascido para Matar, assim, por conta de toda essa temática, a forma como acontece, eu acho um filme espetacular, assim, sensacional. E o Kubrick também faz, né, a forma como ele constrói algumas vezes o suspense ali, as questões da guerra, os personagens que tem no filme, né, que também é uma é um mérito para quem escreveu o roteiro, que é muito bom também. Mas é o tempo todo muitas coisas ali, preconceitos contra negros, eh, e aí só pra falar aquela cena final, né, em que eles descobrem lá uma atiradora, e é um spoiler mesmo, e aí aquela mulher, né, é muito doido, porque quando eles descobrem ela, eh, o natural seria matar ela, mas diante de uma cena em que ela tá agonizando ali, eles ficam pensando, né. E aquilo ali é o ápice do humano, né. Será que a gente leva ela, será que não leva? Mas na verdade não é nem levar, mas é se compadecer, né, dar o tiro de misericórdia. Eh, que é uma pergunta: será mesmo que a gente está aqui nessa guerra contra eles? Mas qual é a diferença que marca? E aí, não é à toa que é uma mulher que está ali, porque as mulheres, eh, elas são menosprezadas o filme inteiro, porque o filme fala de que: "Ah, eu sou um homem durão, eu sou machão, eu sou uma máquina de matar", e as mulheres são colocadas abaixo. Mas naquele momento que eles passaram por uma dificuldade, né, muito grande, quem estava ali contra eles era uma mulher. Então, aquela cena representa muito, sabe, muito, muito, muito. Então é um filme muito interessante, o vídeo já tá muito grande, eu vou parar por aqui, mas recomendo muito que vocês assistam Nascido para Matar, porque realmente é uma obra-prima do Stanley Kubrick. Muito obrigado, fiquem ligados no canal, porque em breve estarei divulgando os novos vídeos.